Cada ser humano, cada um de nós, à sua maneira, sabe o que significa sofrer. Quando Adão e Eva caíram no pecado, o Senhor pronunciou 3 maldições sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. E desde a queda no pecado, o sofrimento tem sido uma constante na vida de todos os seres humanos que já viveram. Então, todos nós sofremos. Isso é um fato. Mas todos nós sofremos de maneiras diferentes. Algumas pessoas sofrem mentalmente, de transtornos mentais, esquizofrenia, depressão. Algumas pessoas sofrem fisicamente, de dores crônicas, de deficiências, resultado de acidentes, mesmo apenas por causa de velhice ou anos de trabalho duro. Sofremos também por causa dos resultados do pecado em nossas vidas. O pecado que nós mesmos cometemos leva ao sofrimento. O pecado que outros cometem pode causar sofrimento para nós também. E a maldição da queda no pecado foi uma maldição sobre toda a criação. Toda a criação, a Escritura nos diz, está gemendo. E a queda no pecado levou também a desastres naturais e calamidades. Essas calamidades afetam milhões de pessoas todos os anos. Ouvimos tudo isso nas notícias recentemente. Mais de 45 mil pessoas perderam a vida naquele terrível terremoto na Síria, na Turquia, no início de fevereiro deste ano. E mal podemos imaginar como deve ser o sofrimento dos sobreviventes. Nós sofremos por causa da realidade sempre presente da morte. Perdemos amigos e parentes, sentimos sua ausência, lamentamos e sofremos. Sofremos por causa de relacionamentos rompidos, danificados, entre maridos e esposas, pais e filhos, dentro das famílias e entre amigos. Sofremos por causa da opressão, por más lideranças, por problemas políticos, por causa das ideologias deste mundo que tanto dano causam quando são implementadas. Existem muitas causas para o sofrimento. E o sofrimento assume muitas formas. Mas cada um de nós, à sua maneira, sofre. Dia do Senhor 15. Pergunta 37. O que você confessa quando diz que ele padeceu? Resposta. Durante todo o tempo em que viveu sobre a terra, e especialmente no final, Cristo suportou no corpo e na alma a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana. Assim, por seu sofrimento, como o único sacrifício de expiação, ele redimiu nosso corpo e a nossa alma da condenação eterna e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Pergunta 38. Por que ele padeceu sob o julgamento de Pôncio Pilatos? Resposta. Embora inocente, Cristo foi condenado por um juiz terreno, e assim ele nos livrou do severo juízo de Deus, que haveria de cair sobre nós. Pergunta 39. Há algum sentido especial em Cristo ter sido crucificado e não ter morrido de outro modo? Resposta. Sim. Por causa disso, tenho a certeza de que ele levou sobre si a maldição que estava sobre mim, pois quem era crucificado era maldito de Deus. Nós confessamos que o Senhor Jesus padeceu. Mas precisamos lembrar, quando fazemos essa confissão, que o sofrimento de Jesus foi único. Foi diferente de qualquer sofrimento que qualquer um de nós já
experimentou. Podemos achar até difícil ter empatia com as pessoas que estão sofrendo, porque nunca sentimos o mesmo tipo de dor que elas estão sentindo. Não sabemos como é exatamente. Mas isso é ainda mais verdadeiro quando se trata do tipo de sofrimento que o Senhor Jesus experimentou. Não apenas na cruz, mas ao longo da sua vida. Porque antes de tudo, ele sofreu quando absolutamente não merecia. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nós lemos que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Portanto, embora nenhum de nós, seres humanos, pecadores, caídos, nunca possa dizer que não merecemos sofrer, ele é o único homem que poderia realmente dizer isso. Sofreu o castigo de um criminoso comum, castigo reservado aos homens que se rebelaram contra o império. Ele, o homem perfeito, sofreu nas mãos dos líderes injustos de Israel, cujo ódio por Jesus os levou a entregá-lo nas mãos de um governador fraco, injusto, Pôncio Pilatos. Então esse é o primeiro aspecto único do sofrimento do Senhor Jesus, que ele era completamente inocente. Mas o segundo aspecto do sofrimento de Jesus que precisamos considerar é o fato de que ele sofreu pelo bem dos outros e não por si mesmo. Quando nós sofremos, nosso sofrimento não realiza e não pode realizar o que o sofrimento de Jesus realizou. Ele se ofereceu como sacrifício por nossa causa. E assim dizemos que seu sofrimento foi vicário. Ele tomou sobre si o castigo que nós merecemos e ele sofreu em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ele sofreu no corpo e na alma para nos redimir completamente, corpo e alma, da condenação eterna. E finalmente, nós precisamos considerar a profundidade do sofrimento de Jesus. Se temos dificuldade em entender a profundidade do sofrimento de outras pessoas, quão mais difícil é para nós nos relacionarmos com o tipo de sofrimento que o Senhor Jesus experimentou. Ao antecipar o sofrimento que experimentaria na cruz, ele orou no jardim de Getsemane. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, versículo 44. Enquanto sofreu assim, não podia contar nem com os companheiros mais próximos para apoiá-lo. Todos os discípulos adormeceram. Mas isso só levaria ao pior do seu sofrimento na cruz. Este foi o sofrimento que o levou a clamar nas palavras de Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Nossa confissão de que o Senhor Jesus padeceu é profunda. Ele sofreu por causa do nosso pecado. Ele provou a ira de Deus para que nós pudéssemos escapar
a ira de Deus. Ele sofreu como nunca teremos que sofrer, para que não soframos o que ele sofreu, se apenas confiarmos nele, nos submetermos a ele, tivermos fé nele, vivermos para ele. Ele sofreu, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, mostrando seu amor, sua misericórdia por seu povo da maneira mais maravilhosa possível. Nosso pecado levou a esse sofrimento. E quando nós consideramos esse fato, nós lamentamos. Mas o sofrimento de Jesus significa vida para nós. E por isso, nos regozijamos e alegremente fazemos essa confissão. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos.